Deus tem falado já no meio do seu povo, através dos louvores, através das saudações. Deus ainda tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. Quantos creem dessa forma? Que Deus tem uma direção para a sua vida. É com muita alegria, irmãos, que eu queria convidar a missionária Eliane, minha esposa, a rainha do meu lar, vaso que Deus escolheu nessa noite para ministrar uma palavra ao meu e ao seu coração. É impossível o homem ouvir a palavra de Deus e sair diferente, irmãos. Eu tenho certeza, se você abrir o seu coração, independente de quem pregue, quando é a palavra de Deus que vai ser exposta, é impossível você entrar da forma que, você sair da forma que entrou. Porque quando a palavra de Deus é ministrada, o homem abre o coração, aonde há pranto se torna em alegria, aonde há dúvida se torna em fé. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformador. Ei, se você entrou aqui triste e sair triste, abra o coração nessa noite, irmãos. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso à missionária Eliane, vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, mulher de Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vou tentar ser breve. Estou resfriada, estou aqui só pela graça. Sentindo meia abatida no corpo, né? Porque a gripe ele faz isso, até ficar debilitada, fraca. Mas meu esposo falou assim: faz tempo que você não prega. Por decisão minha, porque eu decidi um pouco parar para ouvir, né? Tem hora que a gente também tem essa necessidade de ouvir, falar menos. Mas hoje, quando ele fez esse convite, eu falei, não poderia deixar de agradecer ao meu Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Ainda que seja meia hora, vamos lá, eu quero falar um pouco de Jesus. Lucas capítulo 24, vou tentar ser breve, irmãos. Não liga aqui para minha voz de taquara rachada não, viu? É que tá fanho mesmo. A gripe aqui, o negócio tá feio. Mas Jesus é bom. Lucas, capítulo 24, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Até o versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando ela muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras. Vou repetir. E lembraram das suas palavras. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que muita gente já pregou nesse texto, que fala das mulheres ali que serviam a Jesus. Mas foi essa palavra que, quando meu esposo falou para mim, que ele queria que eu trouxesse uma porção da palavra, de imediato eu falei, não. Aí ele, não, traz. Eu falei, não quero, eu tô resfriada. Aí o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. E aí eu falei, Senhor, eu tenho muita gratidão a Ti. E meditando nessa palavra, nesse texto que nós lemos, a gente pode perceber que Jesus, quando Ele esteve na terra, como homem, mesmo sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, Ele esteve na terra durante 3 anos,
discipulando seus discípulos, falando, né? Principalmente ali eu vejo 2 sermões muito importantes, aonde a nossa vida cristã tem que estar baseada, que é o Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças ali que Jesus falou, que é o que caracteriza ser um cristão de verdade. Se você ler o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, significa que é o padrão que Deus quer que a gente tenha. É esse padrão. E Jesus ali falando para os seus discípulos: olha, isso, não julguei para não seja julgada, pedi, dá-se-vos-á. E aquela, se você conhece, você não conhece, você leia. Mas é o padrão que o crente tem que ser. Se fazer você andar uma milha, né? Não tem problema não. Se te obrigarem, ande muito mais. Se arrancarem as tuas vestes, doa outra. Não é que a gente é besta, não é isso não, irmãos. Ele está falando aqui, é o Espírito de Cristo que habita em nós, que nós temos que ser diferente. Nós não temos que agir com a nossa carnalidade, com o nosso jeito de pensar. Nós temos que agir conforme o Espírito Santo habita em nós. É o jeito de Cristo, a mansidão de Cristo. O que havia em Cristo tem que habitar em nós. É o sermão da bem-aventurança. E tem um outro sermão também que fala do sermão profético. Quando Jesus fala como será a sua vinda, o que vai caracterizar a vinda do Senhor, o sermão profético. Ou seja, o Senhor durante 3 anos ele ensinou tudo que deveria ensinar para os seus discípulos. E ali ele falava como seria a sua morte. Olha, eu vou para o Pai, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E Jesus teve hora que ele falou abertamente: eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Não é para vocês ficarem tristes, não é para vocês ficarem angustiados, porque é necessário que eu morra na mão dos pecadores, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Ele deixou isso bem claro. E todos que acompanhavam, seguiam Jesus, ouviam as suas palavras. E quando eu vejo esse texto, essas mulheres aqui, a Bíblia diz que essas mulheres eram a discípula do Senhor também. Maria Madalena, tinha Susana, Maria, outra Maria e várias Marias, que tinha tanta Maria na Bíblia, né? Elas seguiam o Senhor, elas sabiam disso, elas ouviam o que Jesus falava. Tanto é que o anjo vai falar, lembraram das suas palavras, elas sabiam. Só que aqui, o que essas mulheres tomaram uma decisão, que aos nossos olhos é reprovada. Essas mulheres, irmão, eu não sei o que fizeram essas mulheres acreditar que Jesus estava morto. Porque a Bíblia diz que de madrugada, isso já era o quê? O dia que Jesus ressuscitou. De madrugada essas mulheres saíram para ir ali ungir o corpo de Jesus. Era uma tradição judaica naquela época. Só ungia com especiaria o corpo de quem estava morto. A intenção delas foi: vamos ungir o corpo do nosso Senhor, porque ele está morto. Mas já era o 3º dia. Já era o 3º dia. Ela não se atentou a isso, mas elas foram com a intenção de ungir o corpo do Senhor. Quando elas chegaram lá, elas procurando, não viram o Senhor, apareceu um anjo e falou: o que vocês estão procurando aqui? Vivente entre os mortos, ele não está aqui, ressuscitou. E a Bíblia diz que elas lembraram das suas palavras. Palavra de quem? Do anjo? Não, as palavras de Jesus, que ele falou que iria ressuscitar. E eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando: o que levaram essas mulheres a acreditar que Jesus estava morto, sendo que já era o 3º dia, sendo que durante 3 anos ele havia falado que ele iria padecer, mas ele iria morrer e ressuscitar. O que levou essas mulheres a perder essa fé? O que fizeram essas mulheres acreditar que ele estava morto? E aí eu fiquei pensando, irmãos, essas mulheres viram a crucificação. Essas mulheres, ela presenciou a cena.
Jesus foi chicoteado, quando Jesus foi morto, quando ele tombou a cabeça, elas viram, tirando o corpo, elas viram tudo. Mas eu quero dizer algo que Deus falava ao meu coração. O fato delas presenciarem a cena não significa, não ortogava, ou seja, não era um decreto para que as promessas de Deus não se cumprissem. Eu não sei se você está entendendo. O fato delas verem que Jesus foi crucificado não era um decreto que elas não iam viver a promessa de Cristo que Ele falou. Porque a palavra dele tem mais poder do que a morte. A palavra de Jesus tem mais poder do que aquilo que nós estamos vendo, que aos nossos olhos é desfavorável. E eu quero falar algo aqui nessa noite para nós. Eu não sei, irmão, o que os teus olhos estão vendo. Eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei no que você está vendo a ponto da tua fé ser confundida. Eu não sei para onde você está olhando a ponto da tua fé estar sendo cada dia mais paralisada e colocada em dúvida. Foi o que Deus falava comigo em casa. Aquela mulher, elas andaram por vista. Naquele momento, os seus olhos carnais, ela acreditou mais no que ela estava vendo do que naquilo que ela ouviu. Irmão, nós estamos vivendo hoje uma época, um cenário. Se a gente ficar olhando muita coisa ao nosso redor, a nossa fé, ela vai diminuir. Se a gente ficar buscando muitas informações negativas, informações que não acrescentam nada à nossa vida espiritual, a tua fé vai ser minguada. A Bíblia diz, irmãos, que essas mulheres, quando elas falou com o anjo falou para ela: lembrai-vos das suas palavras. Aí eu pergunto mais uma vez, não me responda. O que fez essas mulheres a querer buscar um Jesus morto, sendo que durante 3 anos ele vivia do lado delas, falava milagres, ela sabia que ele era o Cristo. E Deus falava ao meu coração, às vezes o medo, às vezes o desespero, quando bate na nossa porta, a frustração quando bate na nossa porta, às vezes a dor da perca, ou a dor da perda, fecha a nossa visão, para que a gente não consiga enxergar as promessas de Deus nas nossas vidas. Se a gente for perceber, irmão, o desespero muitas vezes leva a gente a cegueira espiritual. Se a gente perceber Agar, quando ela teve um filho ali, ela foi para o deserto, ela estava tão desesperada que achava que ia morrer por causa da falta de água. Tinha um poço na frente dela e ela não viu. Às vezes a gente está tão, irmão, desligado. Às vezes a gente está tão desesperado. A gente está se sentindo tão frustrado. É tanta coisa que está acontecendo que está tirando o nosso foco. Deus está preparando algo grande e a gente fica com a cabeça em algo pequeno. Não estamos tendo discernimento espiritual. E sabe o que Deus falava comigo nessa noite? Eu quero convidar o meu povo a entrar o ano de 2025, não fazendo promessa, mas vivendo a fé verdadeira e genuína. Não, porque é um tal, né? Chegou o ano, dobra o joelhinho, 10 para meia-noite.
Ai, Jesus, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu prometo que venham todos os cultos de oração. Eu prometo que eu não vou perder isso, eu prometo aquilo, eu prometo aquilo lá. Jesus, para de prometer o que você não vai cumprir. Coloca diante de mim, diz o Senhor, a tua dificuldade, que eu vou te ajudar a cumprir. Qual é a nossa dificuldade, irmãos? Eu falei para ele, não vou prometer nada não, Senhor. Porque eu já percebi uma coisa, irmão. Quando a gente está na crise, na dor, diz que a dor é o maior bisturi para o homem, né? A dor, é por isso que muitos crentes estão na dor. Porque a dor faz a gente refletir. A dor faz a gente olhar para dentro de nós. E caia, sorri, me derrai. E Deus falava, lá mandarabaia, sorri, me derrai. Eita, meu Deus, mas eu vou falar, Jesus. O Senhor manda dizer, irmão, se muitos não entrarem na posição, vai ter que passar pelo bisturi de Jeová. Porque Ele não quer te perder. Porque a dor, ela traz de volta. Mas às vezes, na hora da dor, a gente promete um monte de coisa. Quando vem o bálsamo, vem a cura, parece que a gente se esquece da dor que a gente passou. É por isso que tem tanta gente dando volta no deserto, ó. Volta no deserto, não sai do deserto. Por quê? Porque é enganador. A sua mente, a tua alma te sequestra. Te leva para lugares que você nem está percebendo, para longe de Deus. O teu achismo, o meu achismo. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a nossa mente aqui, ó, ela nos sequestra. Eu costumo dizer, toma cuidado, porque às vezes você está achando que um cipó preto no chão é uma cobra, e não é, mas a tua mente acha que é. Toma cuidado. Vamos viver não pelo que eu penso, mas o que a Bíblia fala. O que a Bíblia está falando? Tem promessas, irmão. A Bíblia está falando que tem promessa para a minha vida. Eu quero viver não por vista, mas eu quero viver por fé. Aquelas mulheres estavam vivendo naquele momento atual, elas estavam olhando por vista, não era por fé mais. Por quê? Porque aquilo que elas viram tomou a consciência. Aquilo que elas presenciaram. Eu quero dizer uma coisa, o crente ele anda diferente. O crente ele olha diferente. O cristão, irmão, ele não vê. O olhar dele não é o mesmo olhar de uma pessoa que não conhece a Cristo. A visão do crente é diferente. O andar do crente é diferente. O caminho do crente é diferente. O que eu quero dizer com isso? Ainda que o cenário seja desfavorável, mas eu não tenho que andar pelo aquilo que eu estou vendo, mas eu tenho que andar de acordo com a promessa. Se a gente vê Abraão não andava por vista, ele andava por fé. Quando foi feita a promessa para Abraão, Deus só falou, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra e eu vou fazer você uma grande descendência. Como assim se a minha mulher é estéril? E foi subir a monte, descer a monte, levantava altar, e lá e o homem andando por vista? Não, ele estava andando por fé. Porque se ele andasse por vista, no primeiro obstáculo, ele voltava para trás. Ei, irmão, eu quero dizer, quem anda por vista não volta atrás. Quem anda por vista não abandona aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E Abraão, ele continuou andando por vista até a promessa se cumprir. Teve momentos que ele fracassou, sim, porque nós somos seres humanos. Noé, o que dizer de Noé, meu Deus? O homem que viveu numa época onde não chovia, gente. Quem dirá ter dilúvio? Se não cair uma gotinha d'água, vai ter dilúvio. Ele nem sabia o que era chuva, quem dirá dilúvio. Porque não chovia naquela época. O orvalho que molhava a terra. Mas Deus falou com ele, Noé,
constrói uma arca aí que eu vou destruir tudo. Entra na arca você e a família, porque eu vou mandar chuva. Ei, ele não andou por vista, era impossível, mas ele andou por aquilo que Deus falou com ele. Ei, eu quero te dizer, para de ficar ouvindo as coisas alheias e começa a dizer o que Deus tem para você, irmão. O pastor fala sempre uma coisa que é verdade: nós estamos sempre furtados. Furtado pelos nossos sentimentos, furtado pela nossa mente, furtado por tantas coisas. Deus quer fazer tantas coisas grandes na nossa vida, irmãos. Às vezes você fala: o que Deus já fez na minha vida está bom para você. É que você não sabe, os pensamentos de Deus são maiores do que os meus e os teus. O problema é que a gente não quer deixar Deus trabalhar da maneira que é para Ele trabalhar, mas da maneira que eu quero que Ele trabalhe, e Deus não trabalha dessa forma. Ou é da maneira dele ou não é. Eu já vou terminar. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, essas mulheres não eram qualquer uma. Quem eram essas mulheres? Lucas capítulo 8 diz o seguinte: quem eram essas mulheres? Essas mulheres, diz assim, versículo 2 de Lucas 8: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam ao Senhor com seus bens. Essas mulheres eram mulheres que seguiam Jesus, e elas tinham algo dentro delas que está faltando muitas vezes em nós. Ela tinha gratidão. Essas mulheres foram curadas de enfermidades, expulsaram demônios. Só de Maria Madalena foram 7 demônios. Mulheres ricas, mulheres pobres, que acompanhavam Jesus e serviam a Jesus com seus bens. O que elas tinham, elas aplicavam no reino, ela colocava no altar, para que o evangelho se expandisse, para que não faltasse nada, para que a obra crescesse. Quem tem visão de reino, quem tem, irmão, olha com os olhos espirituais, não pensa em si mesmo, mas pensa na obra de Deus. Pensa na obra de Deus. Não pensa no seu eu, não. Porque, irmão, isso tudo vai acabar, meu Deus do céu. Vai acabar. As nossas obras serão provadas. Palha vai ser queimada. Será que minha obra vai ser palha? Que vai ser queimada, que vergonha. Calamacho, eu poderia fazer mais, eu poderia doar mais, me consagrar mais. Nossas obras vão ser pesadas, irmão. Talvez não vai ser aqui, mas lá na glória vai ser pesada. É bíblico. Não sei como se dará isso, mas vai acontecer. Essas mulheres foram mulheres, como eu disse, Rogério, que elas tinham o que está faltando em muitas igrejas hoje. Aí eu quero falar algo para você. Eu só vou falar 2 tópicos aqui. O primeiro eu já falei. Segundo tópico, algo que me chamou a atenção. A atitude dessas mulheres de ir lá para ungir um morto, sendo que ele já estava vivo e Jesus já havia falado, foi reprovável. Ainda que foi um costume da época, mas elas acreditavam que ele estava morto. Só que Deus falava alguma coisa comigo. A motivação dela foi aprovada. Eu não sei se vocês entenderam. O fato delas ir ungir o corpo de Jesus foi reprovada, porque elas tinham que crer que ele ressuscitou. Mas o que estava por trás dessa atitude foi louvável. Sabe por quê, irmãos? O fato delas ir levar ali especiaria de madrugada, elas estavam, na verdade, elas estavam ali passando, entregando as suas vidas, porque talvez elas poderiam ser presas, elas poderiam ser mortas. Mas ela falou o seguinte: eu vou fazer por ele
E eu fiquei pensando nisso. Ei, a decisão delas de ir ungir foi reprovar, mas o que estava por trás, a motivação foi louvável. Elas fizeram o que muitos não estão fazendo, o que eu muitas vezes não faço, que é ser grata até a morte. Gratidão, irmão. Eu quero dizer algo aqui que eu estava pensando em casa. A gratidão, ela faz o crente fazer coisas diferentes, viu? A gratidão nos leva a agir diferente. Quem tem gratidão não pensa na sua própria vida. Quem tem gratidão não espera receber para doar. Quem tem gratidão a Deus se sacrifica, independente da circunstância. Quem tem gratidão, irmão, ele se abre para o Senhor entrar. E o Espírito Santo falava para mim: a gratidão diante do povo de Deus tem que ser diferenciada. As nossas atitudes têm que ser diferenciadas. É um culto de gratidão. E eu estava pensando nessas mulheres. O que levou essas mulheres a tomar essa atitude? Essa motivação foi a gratidão, o amor. Eu quero doar. Eu quero fazer pelo meu Senhor, nem que seja na última hora. Mas você vai morrer, Maria. Os soldados estão lá na porta do túmulo. Não tem problema, eu morro. Maria, Susana, eles podem te matar, não tem problema, eu morro com ele, mas eu preciso doar para o meu Senhor e fazer por ele o que ele fez por mim. E sabe o que eu estava pensando, irmãos? A gratidão faz a gente fazer algo diferente. O que nós temos feito de diferente para o Senhor? O que eu tenho feito de diferente para o meu Senhor? O fato de vir no culto é obrigação. Ué, não que ele obrigue, mas é o mínimo. Isso não é tudo. Só porque eu vim num culto de domingo já é o suficiente? Não, isso não é diferente. Os católicos, não tem não, né? Os católicos também fazem isso. Os espíritas fazem isso. E muito melhor do que a gente. Porque de manhã, nas igrejas católicas, anda cheia, lotada. O centro espírita, lotadíssimo. E as igrejas vazias. Aí, irmão, aí vem dizer que nós estamos dando tudo para Deus. Não, tem alguma coisa errada. O fato de eu vir num culto só é o suficiente? Me desculpe, se você pode vir mais vezes, tem alguma coisa errada. Essas mulheres não temeram o que iria acontecer. Elas queriam homenagear o Deus da sua vida, ser grata. Só isso. Para finalizar, a gratidão não faz a gente fazer as coisas por obrigação, irmão. Não faz a gente louvar com a cara parecendo cara de limão, que chupou limão, não. Me desculpe a expressão. A gratidão não faz a gente fazer as coisas obrigada, não. A gratidão não faz a gente ficar aleatória no culto, não. Como se fosse ventilador, olhando para lá, olhando para cá. Sendo que o dono da vida está aqui, presente. Aproveita a oportunidade que ele está vivo. A gratidão faz a gente adorar diferente. Shai kalamandarabai ashori miderrai. E para finalizar, olha só que coisa linda, irmãos. Olha o que a gratidão faz. Lucas capítulo 7, versículo 36 diz que uma mulher chegou na casa de um fariseu. Essa mulher era uma pecadora, era uma prostituta. Aqui não está falando de Maria de Betânia, não.
Só fala dessa mulher aqui em Lucas capítulo 7. As outras é Maria de Betânia, que não era prostituta, era irmã de Lázaro. Mas essa mulher aqui teve uma atitude diferenciada, independente da sua condição, que para muitos foi julgada. Eita, meu Deus. A gente gosta de julgar, né? A gente gosta de julgar a adoração dos outros. A gente gosta de julgar. Mas a nossa adoração, a nossa recompensa está sendo queimada como palha. Às vezes. Essa mulher do capítulo 7 de Lucas era uma prostituta. Estava tendo uma reunião na casa de um fariseu. Jesus estava lá comendo. Naquela época as mesas, porque diz que ela chegou por trás para ungir o pé de Jesus. Como que a pessoa está na mesa? Se for a mesa de hoje, ela vai ungir por trás. Não tem como. Por quê? Porque as mesas daquela época eram diferentes. Sentava-se como se fosse no chão, uma banquedinha e os pés virados para trás. Aquela mulher não temeu, ela não poderia fazer isso. Primeiro, a condição dela era uma prostituta. Ela entrou na casa que só tinha homem, ela não poderia. Sabe por quê, irmão? A gratidão te leva a fazer coisas que você mesmo não faria por você. Mas ela foi impelida por algo muito maior. Ela foi impelida por uma presença. Oh, Espírito Santo adorado. Ela entrou em cena. Jesus estava com os pés para trás. Ela chegou com um vaso de alabastro, um unguento, irmão, que era caríssimo. Caríssimo naquela época. Era um ano de trabalho de um trabalhador braçal. A Bíblia diz que ela chegou e derramou aos pés de Jesus. E não só derramou, ela chorou. Quando ela chorou, ela limpou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela enxugou. Ela fez um ato de adoração nunca vista na história. O fariseu, que se achava um religioso, um crente, vamos se dizer assim, olhou e falou: se Jesus soubesse quem é essa mulher, essa prostituta, ele jamais deixaria ela fazer um ato desse. Jesus, como sabia, irmão, ele viu, ouviu pelo Espírito o que o fariseu falou. E ele falou assim: ô Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém te deve 500, outro te deve 50, e é perdoada a dívida, quem mais é amado? Quem mais vai se sentir amado, perdoado? Ele falou: lógico, o de 500. Aquele que mais perdoou é o que mais ama. O que mais perdoou é o que mais ama. O que mais se sente perdoado é o que mais faz. O que mais se sente perdoado é o que mais adora. O que mais se sente perdoado é o que mais se sacrifica. Como você tem se sentido diante de Deus? O que é que eu estou falando? Quem mais se sentir perdoado, pecador miserável, é o que mais adora. É como se fosse uma gratidão recompensa. Aí Jesus falou para ele: você tem razão. Pois é, fariseu, tu se sente muito, né? Essa mulher, eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, diz costumes que era para lavar. Você não me deu ósculo santo. Mas essa pecadora, como se diz, essa prostituta que você falou quem ela era, ela não para de beijar os meus pés, não para de chorar e secar os pés com os seus cabelos. Ei, para finalizar, vou dizer algo aqui. Muitos julgaram pelo comportamento daquela mulher. A vida daquela mulher não servia. Mas Jesus tem um olhar diferente. Ele julgou pela intenção do coração dela, pela motivação que estava dentro dela. A intenção fala mais, irmão, do que 1000 palavras. As nossas motivações, ela fala mais do que 1000 palavras. As nossas intenções, qual é a minha intenção? Eu fiquei perguntando: Senhor, qual é a intenção do teu povo? Não estou nem falando daqui, viu? Estou nem falando aqui não, estou falando da igreja geral. Qual está sendo a motivação do teu povo, Senhor? Estão vindo para a igreja? Estão sendo crente por quê? Com medo de ir para o inferno? Porque o inferno existe. O céu também existe, é real. E Deus falava comigo:
Muitos estão vindo com motivações erradas. Medo de perecer no inferno. Muitos estão vindo porque é um lugar de encontro. Muitos estão vindo porque não querem ficar sem fazer nada. Jesus está falando nessa noite: vamos mudar nossas motivações, vamos mudar nossas intenções, vamos fazer diferente. Vamos, irmão, fazer a nossa história diferente. Essa mulher ficou na história que Jesus falou: ó, vai ser colocada tanto lá, a do vaso de alabastro em Betânia, como essa mulher foi colocada nos evangelhos. Sabe por quê? Porque isso fala até hoje conosco. Qual é o meu sacrifício? O que Deus pode olhar para dentro de mim e ver gratidão. Ô irmão, gratidão não é aquilo que por eu recebi. A minha gratidão por Ele tem que ser por aquilo que Ele é. Ele é, por aquilo que Ele me perdoou. Eu fiquei pensando hoje, 9 horas já. Eu fiquei pensando hoje, quando eu estava meditando essa palavra. Falei: Jesus, que a minha gratidão, eu não quero prometer nada não. Me ajuda a ser mais grata, a ser diferente, a fazer coisas para o Senhor diferente, que as pessoas olhem e falem: verdadeiramente, aquela atitude daquela moça, daquela mulher é diferente. O comportamento dela é diferente. O jeito dela adorar é diferente. O jeito dela buscar a Deus é diferente. O jeito dela fazer a obra é diferente. Eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Que nessa noite, irmãos, mas eu quero louvar um pedacinho do louvor, que eu amo esse louvor e me identifico muito com ele. Porque se eu fazer uma retrospectiva da minha vida, toda vez que você achar que não tem motivo para louvar, toda vez que você achar que não tem motivo para vir à igreja, toda vez que você achar que não tem motivo para vir para um culto, toda vez que você se sentir impaciente de ouvir uma palavra, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de onde você veio, quem você era, a tua história. Lembra que foi Ele que te arrancou do montoro de lixo e te lavou com sangue carmesim. Foi Ele. Lembra disso. Lembra das conquistas que você teve. Lembra das curas que Ele te deu. Lembra que Ele... Lembra no momento de desespero, Ele colocou pessoas no teu caminho para te dar um abraço e dizer: filha, eu estou contigo, filho. Lembra a família que Ele te deu. Lembra a casa que Ele te deu. Lembra o trabalho que Ele te deu. Lembra o teu marido que Ele te deu, a mulher. Lembra, Lamaia Shouramandarabai. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Por isso, eu queria que o Clebinho me ajudasse. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Eu quero fazer um pedido hoje para você. Aproveite esse momento. Fala para o Senhor. Não aquilo que você quer fazer, mas fala para Ele como você se sente hoje. As tuas limitações. A Natália fala: nossa mãe, toda vez que você prega, você canta essa música, esse louvor. Eu falei: é, porque a bondade dele está me seguindo todos os dias. E eu falo: eu te amo, Senhor, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o Senhor. A tua misericórdia não é nada sobre mim. Irmão, a nossa vida é como se fosse um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã eu não sei. Hoje nós estamos aqui, nós estamos com vida. A nossa vida parece um sopro, um sopro, um sopro. O que vamos levar são as memórias de gratidão, de adoração ao Senhor. Adora Ele nessa noite. Tua graça nunca falha. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Agradeça a Ele nessa noite, irmão. Aproveite para agradecer. Não era nem para você estar aqui hoje, mas Ele te trouxe aqui.
aqui. Desde quando eu me Porque Ele te ama. Aquele que é mais perdoado, eu cantarei Ele se doa a da bondade de Deus. Oh, Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Fala que Ele é fiel, adora Ele, chora. Chora na presença dEle. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo, a escuridão. Tua presença, Deus, Tua presença me conforta. Eu sei que Tu és meu Pai, Sei que és meu Pai, também é meu amigo. que amigo és. Eu vivo da bondade. Eu vivo pela bondade dEle. Ele é misericordioso. É fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu venho a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel para todo sempre. És fiel. Diga para o teu irmão. Irmão, abraça teu irmão que está do lado. Abraça teu irmão. Abraça. Tem alguém que está precisando de um abraço. Lais, abraça as menininhas aqui, Lais. Por favor. Abraça, irmãos. Tem pessoa que está precisando de um abraço. Você está sendo hoje o canal. Caia, chorra, manda raça. Abraça ela, abraça. Pode abraçar. És fiel em todo tempo. Abraça o Jeff, abraça o Jeff. Olha aí, Jesus. Deixa Deus te usar nessa noite como profeta, levando esperança, tirando a dor dos corações. É quanta gente com dor nesta noite, tanta alma frustrada, é tanta alma querendo desistir. Eu digo não.
aí. Seja diferente em 2025. Faça o que ninguém conseguiu fazer pelo Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Tome assento, glorificando o nome dele. Aleluia.